Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Esse aqui é o Direito em Tópicos, um canal do YouTube com aulas grátis, né? Compartilha com o pessoal aí, galera. E também faz o joinha se você gostou da aula, beleza? E se inscreve quem não se inscreveu ainda. Nessa aula aqui a gente vai estudar a primeira parte do tópico bens públicos, onde a gente vai estudar os seus conceitos. Vai ser uma aula bem curta aqui, para a gente poder pegar essa parte aqui e matar essa matéria. Vamos lá, bens públicos, conceito. Bem, antes de a gente adentrar no estudo do conceito de bem público, né, cabe aqui a gente falar um pouco sobre o conceito de domínio público, né? Para a gente entender esse conceito, né, de domínio público, a gente tem que analisar ele sob dois aspectos. Um primeiro no seu caráter eminente, né, como o poder do Estado que recai sobre os bens, né, da sua propriedade, bens particulares e os bens inapropriáveis, aqui como exemplo o ar, a luz do sol, etc. E o seu caráter público, como uma prerrogativa do Estado de controlar, proteger, zelar e regulamentar os bens públicos. Então vamos ver aqui de forma resumida o que eu acabei de falar aqui. Ó. Domínio eminente, o que é? É o exercício do poder de um império de Estado, né? É aquele poder coercitivo do Estado no qual incide a sua influência em todas as coisas que fazem parte do seu território, sejam elas públicas ou particulares, como eu falei, né? Pode ser um bem público particular ou aqueles bens inapropriados, que são a terra ali, a areia, né? O ar, né? A água, da chuva, etc. Tudo isso seria o domínio eminente. Agora, o domínio público trata-se o quê? Da prerrogativa que o Estado tem para poder controlar, proteger, zelar e regulamentar todos os bens que sejam considerados públicos. Beleza? Então, diante aqui dessa pequena introdução aqui, né, para saber sobre o conceito de domínio público, a gente agora pode conceituar bem público, do qual a gente pode apresentar dois conceitos que são aceitos pela doutrina, que é um conceito legal e um conceito doutrinário. No conceito legal, né, é um conceito que leva em consideração um critério de titularidade, gente, do qual são públicos todos os bens do domínio nacional que sejam pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, gente, todos os bens são considerados particulares, todos os outros bens que são particulares, né, é o que diz a lei, né, seja qual for a pessoa, eles são particulares, seja qual for a pessoa. Se eles não forem declarados como pertencentes às pessoas jurídicas de direito públicos, eles são particulares. Vamos ver aqui ler esse artigo para entender melhor o que eu acabei de falar aqui. O artigo 98 do Código Civil de 2002 explica bem isso. Ó. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então, o que pertencer à pessoa jurídica de direito público interno, que seria a própria União, Estados, municípios, Distrito Federal, por exemplo, eles são bens de domínio nacional, são considerados bens públicos. Os que não pertencerem a eles são particulares, beleza? Aí vai ser a pessoa que lhes pertencer. Agora o conceito doutrinário. Bem, aqui é estabelecido atentando para um critério de afetação desses bens, né? Depois a gente vai entrar com mais detalhes sobre a ideia de afetação e desafetação de bens, mas aqui a afetação são aqueles bens públicos, todas as coisas corpóreas, incorpóreas, imóveis, móveis, imoventes, créditos, etc., que sejam pertencentes às entidades estatais, autarquias, fundações e empresas governamentais. Ou seja, o critério de afetação é o seguinte: a pessoa de direito público entende que seja dele o bem, né, e escreve isso, averba isso na sua propriedade, então passa a ser bem público. Né? Esse é o conceito doutrinário. O José dos Santos Carvalho Filho, né, ele nos ensina um pouco sobre isso daí, e eu trouxe aqui um recorte do que ele falou. A propósito da titularidade dos bens públicos, é uma particularidade a destacar. Os titulares são as pessoas jurídicas públicas e não os órgãos que as compõem. Na prática, tem ocorrido o registro de propriedade atribuído ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, etc. Né? A indicação revela apenas que o bem foi adquirido com o orçamento daquele órgão específico, estando, por isso, afetado às suas finalidades institucionais. A propriedade, todavia, é do ente estatal, no caso, o Estado-membro, e não do órgão, que não tem personalidade jurídica e representa a mera repartição interna da pessoa jurídica. Por mais relevante que sejam as suas funções, o efeito jurídico exclusivo de semelhante afetação é o de que, somente por exceção, deve o bem ser desvinculado dos fins institucionais do órgão, eis que, afinal, este o adquiriu com recursos próprios. Bem, com esse ensinamento aqui do eminente mestre Carvalho Filho, né, a gente encerra essa primeira parte
do tópico bens públicos aqui do nosso curso de Direito Administrativo no canal Direito em Tópico. Eu falei que ia ser bem rápido, então é rapidinho mesmo, 5 minutinhos a gente matou essa aula aqui, beleza? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto, né, bens públicos, onde a gente vai falar sobre a classificação dos bens públicos, beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.